Eu acho que não adianta muito. Agora eu vi um argumento também no vídeo que eu vi. É no final, punição divina, idolatria. Claro, o pessoal a Dina não mora falando de idolatria do pessoal em relação ao Jair Bolsonaro. Da idolatria é pecado, da punição divina aceita, não dá para aceitar o que é errado. Punição divina que não é divina não dá. Mas isso estou falando em relação a Bolsonaro. Agora, se for em relação a minha amável pessoinha, não tem nenhum sentido. Porque o que acontece? Não adianta idolatria, punição divina, ou talvez até se fosse tentar caracterizar outras coisas. No meu caso, não. Porque no momento em que eu me propositei a fazer, não deixaram. Ou seja, no momento que a pessoa tenta superar os seus próprios pecados, qualquer que seja, independente. Eu não acho que é totalmente verdadeiro isso que falaram. Sim, pode ter havido ali idolatria ou outra, e mesmo em momentos variáveis. Né? E não era necessariamente algo linear, como realmente eu creio que não foi, mas independente. Então vamos lá. Quando eventualmente a pessoa se propõe a resolver os seus próprios pecados, vem falso testemunho contra ela? Que campo fértil é esse? Para eventualmente resolver os pecados? Então é a mesma coisa. O sujeito vai lá, é a mesma coisa ministerial. O sujeito vai lá para tentar resolver o pecado e recebe e volta para casa, no caso, talvez a casa da pessoa seja a rua. A pessoa volta para a rua com falso testemunho, com a fonte de vida impedida, sem ter feito, na verdade, nada errado e tentando superar o pecado. Isso não tem nenhuma lógica. Isso não tem nenhum sentido. Então não adianta simplesmente ameaçar ele. A idolatria é que não precisa nem ser eu, ou mesmo em relação a qualquer pessoa do Jair, que tenha idolatrado o Jair Bolsonaro, não faz sentido, porque se a pessoa. Depende do que a pessoa disser. Depende do que a pessoa sentir, do que ela se propor a fazer. Né? Então é aquela coisa, eu posso falar com muita propriedade que eu, quando fui superar o meu pecado, fui atrapalhado, talvez até com outras argumentações bíblicas que eu até não sabia na época. Né? Mas não vou falar aqui agora. Agora, então faz sentido. Então vamos lá. Idolatria, isso serve como repreensão para algum tipo de pecado. Tá, mas quando a pessoa se propõe a resolver a idolatria, ela recebe falso testemunho? Ou provocação como forma de resolução? Isso é besteira. Isso é balela. Né? Agora, pode ser que o Nuno Moura esteja falando a meu respeito, então não vamos, né, vamos adiantar. Agora, em relação ao gado do Bolsonaro, é a mesma coisa. Depende de qual é a proposição deles. Claro, no final eles provaram que não era isso. Agora, no meu caso, em 2014, era, hein? Que sempre fique muito claro. Se havia pecado, em 2014 eu falei que era para resolver, do jeito certo. Do jeito certo. Eu falei, foi tudo avisado. Quem veio em cima estava errado. Não, porque não sei, já ouvi outros comentários aí. Não, porque matou o professor, deu alguma pessoa que era um secreto, e daí a pessoa tinha ensinado tudo. Se eu propositei resolver o pecado naquele momento, era apenas para ter deixado as coisas solarem. E não era para fazer vingancinha pessoal. Se é que eu entendi direito. Se é que eu entendi direito. Eu nem sei, acho que nem matei ninguém, na verdade. Eu nem matei espiritualmente ninguém. Pelo menos não intencionalmente. Então calma aí. Vamos com calma. Agora, ignorando esse argumento, de repente ele é até falso. Pode ser, não tenha sido uma acusação feita contra mim. Tudo bem, agora vamos para um segundo momento. Independente. Se o cara matou alguém, não, peraí, qual é a proposição dele? Não, vamos verificar quais são os pecados e vamos resolver. Vamos ver. A idolatria, a prisão, como assim vou resolver? Então, pelo menos eu tenho realmente a consciência limpa de que a proposição foi feita, só que eu precisava de campo fértil. E daí, claro, eu precisava, como também a pessoa que vai para lá. Então, a mesma coisa, que eu critico, não é claro, a questão de manter o campo fértil, mas aí que tá, o campo nunca vai ser fértil se continuar ali mentindo sucessivamente. E se eu também continuar respondendo, e naquele caso alimentando aquela briga, né? Alimentando a divergência ali, que na minha visão sim atrapalharia o Ministério. Não porque eu levantaria nenhum tipo de argumento ruim, mas outras pessoas poderiam ali levantar, como já estava acontecendo, levantar argumentos ruins. E na minha visão, argumentos que atrapalhariam a execução ministerial. E não só a execução ministerial, que atrapalharia a mentalidade das pessoas. E ficariam confusas para superar os seus pecados. Mesmo para a chamada defesa de princípios, que diz no normal. Não estamos defendendo pessoas, sim, claro, mas eu quero que a pessoa fique tranquila para poder aprender o princípio e aplicar na sua vida. Né? Não para ser punida com base
informação de algo que sobre outra pessoa, ou sobre doutrina, ou sobre ela mesma, que poderia de alguma forma fazer com que ela fosse machucada por acreditar que cometeu o pecado que não cometeu, ou algo nesse sentido, algum tipo de confusão. Ou ficar com medo de que vão falar contra ela. Então, como eu acho que justamente esse ambiente não é fértil, eu não tenho como ficar no ambiente. Né? Não, mas no final a pessoa. Não, mas eu não tenho medo de resolver ali o problema, porque a pessoa é acusada. Não, porque no final não tenho medo, eu recebo aqui acusação de morte, acusação, ameaça de morte. Não, mas não importa, aí que tá, não é por mim. A pessoa que eventualmente está recebendo, ela não pode ser ameaçada. Eu ser ameaçado é outra coisa, a partir da verdade, é outra situação. Isso é uma outra circunstância. Então não é questão. A questão é, não, peraí, se isso eventualmente é um ambiente que não é fértil para os demais, então não tem como fazer. Porque esse ambiente vai continuar. Mesmo na minha participação, que seria uma participação também discursiva no sentido de contrariar, porque não teria como não fazer isso, essa participação estaria no final também retroalimentando ali uma, não vou dizer uma algeria, ou estaria um risco, estaria na verdade alimentando um risco de que nas próximas pregações houvesse outras informações. Não, mas aguentar ameaça, não, mas não é ameaça para mim, é ameaça para os outros. Né? Quando é ameaça para os outros, eu não posso. Então essa é a questão. Né? E é isso. Quando eventualmente há uma ameaça que eventualmente que há realmente o risco de que os outros sejam de alguma forma machucados, aí nós não podemos, ou pelo menos não devemos, prosseguir na situação, na circunstância de que realmente as pessoas sejam lesadas de alguma maneira. Então eu não acho isso saudável, não acho isso correto. E é isso aí. Então, dizendo porque vamos encarar a ameaça. Não, o problema é se os outros ameaçarem. Eu já não tenho que jogar o meu jogo. Eu não posso jogar o meu jogo. Entendeu? Então por isso justamente que eu saio. Não tenho como jogar. As pessoas estão sendo ameaçadas por possibilidade de argumento que vai afetá-las. Não. Então, não acho isso adequado, mas isso também já foi explicado. E argumentos machucadores que poderiam machucá-las e deixá-las confusas. Então, eu acho isso muito perigoso. Então, é isso aí. Valeu. Isso aí.